Bom, galera, então na aula de hoje a gente vai falar sobre forças dependentes do tempo. Tá? Então, a primeira força que a gente vai trabalhar é com forças únicas. Tá? Ou seja, você tem um objeto em que somente uma força dependente do tempo é aplicada. Tá? Por exemplo, pode ser força elétrica, né? A força elétrica ela se comporta dessa maneira, né? Só tem ela atuando no sistema. Então, vamos pegar aqui e vamos supor essa força dependente do tempo, um exemplo do tipo A cosseno de ômega t mais θ, tá? Então vejam, como ela é a única força, ela é, né, massa vezes a aceleração, igual a A cosseno de ômega t mais θ, né? Então, a minha aceleração, a gente já descobre que ela vale A sobre m cosseno de ômega t mais θ. Tá? Nada demais, né? Se a gente fizesse, né, um gráfico aqui de aceleração contra o tempo, né, a gente ia ver que o comportamento é o comportamento de um cosseno, né, sendo a amplitude A sobre m e aqui embaixo menos A sobre m, né, e o ângulo θ se refere ao início aqui, né, o ponto que ele vai começar. Muito bem, e a velocidade? Bom, vocês se lembram que a aceleração, né, é dv dt. Então, dv dt igual a A sobre m cosseno de ômega t mais θ, né? Então, nós temos que o nosso dv é igual a A sobre m cosseno de ômega t mais θ, né? E aí a gente vai integrar isso desde v0 até v e integral de 0 a t. Já coloquei o A sobre m para fora da integral, né? Integral de dv é v mesmo, né? Então fica v menos v0 igual a... Agora, A sobre m. A integral de cosseno de ômega t é seno de ômega t mais θ, né? Só que tem aqui, né, embaixo o ômega, né? Ele aparece da integral do cosseno. Se vocês pegarem de alguma tabela na internet, vocês vão ver que a integral do cosseno de, por exemplo, digamos, Azinho t é igual a 1 sobre Azinho seno de AT. Tá? Então, inclusive, poderia ser aqui, né, mais uma outra constante θ aqui, né, e aqui também, mais essa constante, tá bom? Vê isso lá no GeoGebra que vocês vão obter esse resultado aqui. Muito bem, então, como eu disse, seno de ômega t mais θ, tá? E os limites são de 0 até t, né? Então, o que nós temos aqui? A gente tem que V igual a V0, né? V igual a V0, posso pular de lá V0, mais A sobre m ômega. Agora aqui, limite superior, que é seno de ômega t mais θ, menos o limite inferior, que é, né, com zero, né? Você coloca zero no lugar do t, então sobra seno de θ. Tudo bem?
A princípio a gente já acabou, mas vamos distribuir esse termo aqui, né, para os dois lá. Então vai ficar V igual a V0, vou colocar primeiro esse, menos A sobre M ômega seno de θ, mais A sobre M ômega seno de ômega t mais θ. Né? E aí esse carinha aqui, a gente pode, né, denominar ele simplesmente de V', V0'. Né? Então nós temos algo como velocidade igual a V0' mais A sobre M ômega seno de ômega t mais θ. Tudo bem? Este daqui é o nosso resultado. E se a gente fizer o gráfico, vamos fazer o gráfico aqui, a gente vai ver que dependendo do V0, esse gráfico ele sobe. Então ele é igual ao anterior, né? Só que ele depende do V0. Então ele vai oscilar em torno do V0, zero linha, né? Ele vai oscilar em torno desse cara aí. Então vai ficar algo assim. Tá? Esse exemplo aqui. Ok? Bom, e como é que a gente vai calcular o dx, né? A posição. Bom, a posição dx dt, né? Que é a velocidade, é o quê? É o meu V0' mais A sobre M ômega seno de ômega t mais θ. Tá? Então nós temos que o nosso dx é igual a V0' dt, passo o dt para o lado de lá, né? Mais A sobre M ômega seno de ômega t mais θ. E aí a gente vai integrar isso. Vai integrar desde x0 até x, vai integrar aqui de 0 a t e vai integrar aqui de 0 a t. Parte que o que é constante eu já pus para fora da integral. Então, integral de dx é x mesmo, né? Substituindo os limites, x menos x0. É igual, integral de dt é t mesmo, né? Fica V0'. Mais. Agora, presta atenção numa coisa. A integral do seno é menos cosseno, né? Então é menos A sobre M ômega, só que, né, dividido por ômega de novo. Então é ômega ao quadrado aqui. Né? Cosseno de ômega t mais θ. Esqueci do t aqui. Limites de 0 até t. Né? Então, o que a gente tem? Em x igual a x0, né? Passa para o lado de lá, fica x0, mais V0' t menos A sobre M ômega ao quadrado. Agora, limite superior, que é cosseno de ômega t mais θ, e menos o limite inferior. Então, no lugar do t, eu coloco 0, então fica menos cosseno de θ. Tá? Então, notem que a gente tem x igual a x0. Agora, eu vou distribuir esse A para os dois lá, né? x0, então, vou colocar primeiro ele. Menos com menos dá mais, né? A sobre m ômega ao quadrado cosseno de θ mais V0' t menos A sobre m ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais θ. Tá? Então, vejam, esse carinha aqui, a gente pode chamar, né, para facilitar, de x0'. Né? Então, nós temos que o nosso x de t, né, vale x0' mais
V0' menos A sobre M ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais θ. Tá? Então, tudo bem. Vamos fazer um gráfico disso? Eu vou fazer o gráfico disso daqui lá no GeoGebra para vocês terem uma noção de como é que é. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Então, notem que eu coloquei aqui, então no lugar do t, tá, eu coloquei x, que é para o GeoGebra entender aqui. E aí o x0, né, eu coloquei 1, né, só para a gente ter um valor, vocês podem colocar qualquer valor que vocês quiserem. No lugar do V0', eu também coloquei 1, então fica só o x, né, menos, aí de novo coloquei 1, que é a amplitude A sobre M ômega, também deixei 1, e a gente tem o cosseno aqui, né. Então notem como é que é o gráfico da posição, né? Ou seja, quando você tem uma força variável, né, uma força oscilante, a sua posição ela continua andando com o tempo, né, continua indo para frente, mas ele oscila ao longo dessa variação de posição. Então vejam, galera, aquela força que a gente estava trabalhando, ela é típica de, por exemplo, uma corrente alternada lá na eletricidade, né? Aí você poderia pensar, bom, mas tá, eu tenho uma corrente alternada, sei lá, o elétron fica andando para frente e para trás sem sair do lugar, né? Mas na verdade não. Na verdade, você vai andando, né? Você vai indo para frente, ao invés de ficar oscilando para frente e para trás, como daria a impressão, a primeira impressão, né? Então, esse é o gráfico dessa equação para a posição que a gente obteve. Muito bem, então a gente trabalhou com forças únicas, né? Agora, e se eu tiver outras forças atuando no sistema? Por exemplo, um oscilador. E a gente chama esse oscilador de oscilador forçado. Tá? Um oscilador harmônico forçado. Bom, agora a situação é a seguinte. Né? Eu tenho lá o meu bloquinho. Tem uma massa M. E ele está preso na parede. Né? E tem uma molinha de constante K aqui. E eu vou aplicar uma força, por exemplo, né, nesse sentido, uma força dependente do tempo. Tá? Então notem, o que a gente vai ter nessa situação, eu estou considerando sem atrito, tá? Para a gente começar o nosso trabalho. Você poderia considerar o atrito e aí ia ter uma força de amortecimento, por exemplo. Mas vamos considerar sem atrito para a gente começar. Então vejam, a gente teria o seguinte, né? mx mais kx igual a nossa ft, né? Seria essa situação aqui que a gente tem que resolver. Então, olha lá, vamos supor uma força. Vamos supor a seguinte força. F0 cosseno de ômega t mais θ. Tá? Eu vou supor essa força aqui para a gente começar trabalhando. Então nós temos mx mais kx igual a F0 cosseno de ômega t mais θ. Tá, legal. Vejam,
a gente já tinha descoberto a solução dessa parte aqui, né? Essa parte sozinha, que era, né, o oscilador de x de t igual a cosseno de ômega, só que agora eu vou chamar de ômega zero, tá? Ômega zero t mais θ, tá? Em que esse ômega zero é aquele raiz de k sobre m, tá? É a frequência angular do sistema. Então a gente já tinha descoberto a solução dessa parte aqui quando mx2 pontos mais kx igual a zero, né? Muito bem. Agora a gente tem que descobrir a segunda solução, né? A segunda parte da solução, que é essa parte não linear que aparece aqui na força, né? Muito bem. Então, a gente pode supor uma solução do tipo... E aí, eu vou supor primeiro a solução e a gente vai ver se ela é verdade, tá? Então, eu vou supor uma solução do tipo x, né, x de t, igual a b cosseno de ômega t mais θ. Eu vou supor essa solução aqui, tá? Que é bem parecida com a força que a gente está aplicando, né? Bom, vamos ver se isso daqui vai dar certo. X ponto, né, a derivada, vai ser o quê? Vai ser menos ômega b seno de ômega t mais θ. Né? Fazer a derivada do cosseno. Lembra lá como é que faz a derivada do cosseno, né? Faz a derivada de dentro, enfim. E o x2 pontos, né, segunda derivada, que é, nesse caso aqui, menos ômega ao quadrado b cosseno de ômega t mais θ. Tá legal. Então, vamos lá, vamos pegar a equação que está aqui, né? Então vejam, mx2 pontos. x2 pontos é esse cara aqui, né? Menos ômega ao quadrado b cosseno de ômega t mais θ mais kx. X é esse cara aqui, né? b cosseno de ômega t mais θ igual a f0 cosseno de ômega t mais θ. Legal. Agora, notem, cosseno de ômega t mais θ está em todos os termos, então eu não preciso mais dele, né? Agora, na parte da esquerda, vamos colocar o b em evidência, né? Que a gente quer descobrir o b. Aí sobra o quê? Sobra k, né? K positivo, menos m ômega ao quadrado, certo? Isso aqui é igual ao nosso f0. Então, notem, vamos colocar o m em evidência, né? Então, fica m b k sobre m menos ômega ao quadrado igual a f0. Tá? Lembra, se você distribuir de novo, tem que voltar no resultado de cima. Então, mb, olha, k sobre m não é a mesma coisa que ômega ao quadrado? Ômega zero ao quadrado? K sobre m. Certo? Então vejam, isso dá ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado igual a f0. Então a gente descobre quem é o nosso b, né? 0 sobre m ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, qual que vai ser a solução completa desse nosso problema? Bom, a solução completa vai ser, vamos colocar aqui, x de t
é igual a A cosseno de ômega 0t mais θ, que é a primeira solução, né? Mas, aí lembra que a gente supôs essa solução aqui, né? Solução desse tipo. Então, é mais B cosseno de ômega t mais θ. Bom, B, né, é F0 sobre M ômega ao quadrado menos ômega ao quadrado. Ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então, fica mais F0 sobre M ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais θ. Então, esta é a minha solução para a posição. Ok? Bom, o que tem de importante aqui nessa solução? O que tem de importante, galera, é o seguinte. Tem até um teoremazinho da matemática que me diz que, né, se a gente fizer a cosseno de um certo valor mais b vezes o seno de outro valor, a gente tem algo como sendo, né, uma constante c, cosseno de x mais um φ aqui, né, sendo c igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, e o nosso φ igual ao arco da tangente de menos b sobre a. Bom, eu não vou cobrar isso daqui de vocês, mas é só para dizer que uma solução do tipo que a gente tem aqui em cima pode ser transformada nessa solução de c cosseno, né? Mesmo que, você está somando um a cosseno, tá bom, essa primeira parte, mais um b seno, que não é seno, né? Mas vejam, dá para transformar, né, o cosseno em seno. Como? Bom, se você pega o seno e soma π sobre 2, dá cosseno, né? Então, essa é outra relação trigonométrica que me diz que, no final das contas, esse cara é igual a esse cara aqui embaixo. Tá legal, tá legal. Agora, o que eu estou me importando aqui é com esse czinho aqui, ó. Com esse czinho. Porque ele vai ser raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado seria esse azão aqui e b ao quadrado seria esse cara aqui. Agora, vamos pegar uma situação bem particular. Uma situação em que o ômega, que depende da força, né? Lembra lá, ó. O ômega está na força que a gente supôs, tá? Vamos supor a situação de que o ômega começa a chegar bem próximo de ômega zero, que é a frequência chamada de frequência natural do sistema de oscilação. O que vai acontecer nessa situação, galera? O que vai acontecer nessa situação? O que vai acontecer é que esse cara aqui, né, ele vai tender a zero, certo? Ele vai tendendo a zero. Bom, se ele vai tendendo a zero, o que acontece com tudo? Né, com F0 sobre M, ele vai indo, ficando muito grande, ele vai indo para infinito, né? Ou seja, o que acontece é que quando eu tenho essa situação aqui, eu tenho uma condição chamada de ressonância, né? Ou seja, é o aumento da amplitude, o aumento desmedido da amplitude do sistema, tá? Então, essa condição aqui, ela é muito importante para a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Muito bem, então esse daqui que a gente fez, galera, foi para um caso bem específico, que é o caso do oscilador harmônico simples, né? Ou seja, o cara que não tem amortecimento, né, tudo mais, tá aqui. Bom, e se tiver amortecimento? Se tiver mais bx ponto aqui, por exemplo. Bom, aí você vai ter que resolver, achar a solução do sistema amortecido, né? Vocês lembram que tem 3 condições lá atrás, né? E mais o outro aqui,
né? Só que vai ter uma particularidade, que é o seguinte, esse cara aqui, né, a solução, você vai ter que testar outras soluções, porque vai ter um seno que vai aparecer, enfim, não vou entrar em detalhes agora com vocês, tá? Mas o que eu quero dizer de importante aqui é que quando a gente tem uma oscilação amortecida, a gente tem um cara que aparece na primeira solução que decai com o tempo, né? Ele vai decaindo até zero. Vocês lembram lá, né? O sistema amortecido, ele vai decaindo até zero. Então, nessa situação, a gente chama esse primeiro cara aqui de termo transiente, né? A gente chama esse cara de termo transiente, esse cara de termo permanente, tá? Então, mas isso acontece quando a gente tem uma oscilação amortecida, porque ele vai, né, ser transiente mesmo, ele vai ser passageiro, ele vai terminar essa oscilação num determinado tempo. Bom, vamos ver o gráfico disso aqui, como é que fica? Então, temos lá no GeoGebra, eu já fiz aqui para vocês, deixa eu tirar. Observe uma coisa, essa é a solução, né, utilizando o meu ômega aí, né, e a outra, aqui tá, o ômega zero tá zero, né, então, como se não tivesse essa solução, e em vermelho tá a solução, né, a soma das duas. Muito bem. Agora, observem o que acontece, eu tenho o ômega igual a 1, né? Observe o que acontece quando o ômega zero chega bem perto de ômega. Vamos lá. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, olha a solução. Aumentando. Mais um pouco. Ó, começa a aumentar demais e explode, né? Vai lá para o infinito. Ou seja, a minha amplitude de oscilação fica muito grande. Depois ele vai voltando, né, como estava anteriormente. Ou seja, quando você chega muito perto, né, do valor de ômega, ômega 0 e ômega, a amplitude da sua oscilação vai lá para cima, ela explode. Tá? A isso a gente chama de ressonância. Tá bom?